olhar, viverá. Dia 18 nós lemos: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Passemos agora ao nosso texto e à serpente de bronze. Se você procurar no Evangelho de João, você vai notar que seu início contém uma espécie de lista ordenada de tipos tomados a partir da Sagrada Escritura. Começa com a criação. Deus disse: haja luz. E João começa por afirmar que Jesus, o Verbo eterno, é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Antes de concluir seu primeiro capítulo, João introduziu um tipo proporcionado por Abel, porque quando o Batista viu que Jesus vinha para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não terminou o primeiro capítulo antes de nos lembrar da escada de Jacó, pois descobrimos que nosso Senhor disse a Natanael: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando chegamos ao terceiro capítulo, já temos avançado tão longe como fez Israel no deserto, e lemos as palavras de alegria. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar hoje sobre este ato de Moisés, para que todos nós possamos contemplar a serpente de bronze e comprovar que a promessa é verdadeira. Qualquer um que for mordido e olhar para ela, viverá. Os convido para analisarem o tema primeiro, vendo a pessoa em perigo mortal, para a qual a serpente de bronze foi feita e levantada. Nosso texto diz que quando alguma serpente mordia alguém, olhava para a serpente de bronze e vivia. Notemos em primeiro lugar que as serpentes abrasadoras chegaram em meio do povo, porque esse povo tinha desprezado o caminho de Deus e o pão de Deus, e o povo ficou desanimado pelo caminho. Era o caminho de Deus, ele o tinha escolhido para eles, e tinha escolhido em sabedoria e misericórdia, mas eles murmuraram contra o caminho. Como afirma um velho teólogo, era longo e solitário, mas mesmo assim era o caminho de Deus, e portanto não era para ser desagradável. Sua coluna de fogo e de nuvem ia diante deles, e seus servos Moisés e Arão os levaram como um rebanho, e deveriam lhes haver seguido alegremente. Cada passo de sua jornada tinha sido prévia e corretamente ordenado, e deveriam ter estado extremamente seguros de que esse desvio da terra de Edom foi também ordenado corretamente. Mas não. Eles brigaram com o caminho de Deus e queriam seguir o seu próprio caminho. Esta é uma das loucuras permanentes dos homens. Não podem simplesmente esperar no Senhor e seguirem o seu caminho, mas preferem uma vontade e um caminho próprios. O povo também discutiu com o alimento de Deus. Ele lhes forneceu o melhor dos melhores, porque pão de nobres comeu o homem, mas se referiram ao maná com um título infamante que em hebraico contém um sentido de ridículo. E até mesmo em nossa tradução transmite a ideia de desprezo. Eles disseram: nossa alma abomina este pão vil, como o considerando inútil e útil apenas para inflá-los, porque era de fácil digestão, e não produzia neles esse calor do sangue e a tendência às doenças que uma dieta mais pesada teria produzido. Estando insatisfeitos com o seu Deus,
Discutiram com o pão que ele colocou em sua mesa, embora superasse qualquer outro que o mortal houvesse comido antes ou depois. Esta é a obra da insensatez do homem. Seu coração se recusa a se alimentar da palavra de Deus ou crer na verdade de Deus. O homem aprecia o alimento da carne e da razão carnal, os olhos da tradição supersticiosa e os pepinos da especulação, que não pode tolerar que sua mente se rebaixe para crer na palavra de Deus ou aceitar uma verdade tão simples, tão adequada à capacidade de uma criança. Muitas pessoas exigem algo mais profundo que o divino, mais profundo do que o infinito, mais liberal do que a graça imerecida. Brigam com o caminho de Deus e com o pão de Deus, e por isso se apresentam entre eles as serpentes ardentes da concupiscência maligna e da soberba do pecado. Eu poderia estar me dirigindo a algumas pessoas que até agora têm brigado com os preceitos e doutrinas do Senhor, e eu afetuosamente quisera lhes advertir que sua desobediência e presunção levarão ao pecado e ao desespero. Os rebeldes contra Deus são propensos a se tornarem cada vez piores. As modas e correntes do pensamento encorajam os vícios e os crimes do mundo. Se desejamos os frutos do Egito, em breve teremos de enfrentar as cobras do Egito. Eu lhes peço que observem cuidadosamente que aqueles para quem a serpente de bronze foi especialmente levantada já haviam sido mordidos pelas serpentes. O Senhor enviou serpentes abrasadores àquelas pessoas, porém não foi porque as serpentes estavam entre eles que ordenou o levantamento de uma serpente de bronze, mas porque as cobras realmente lhes haviam mordido, o que o levou a prescrever um remédio. E quem foi mordido e olhava para ela, vivia. As únicas pessoas que realmente olharam e tiveram o benefício da cura maravilhosa levantada no meio do acampamento foram aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes. A noção comum é que a salvação é para pessoas boas, que a salvação é para aqueles que lutam com a tentação, que a salvação é para aqueles que estão espiritualmente saudáveis. Mas quão diferente é a palavra de Deus. O remédio de Deus para os enfermos e sua saúde é para aqueles que sofrem doenças. A graça de Deus, dada por meio da expiação de nosso Senhor Jesus Cristo, é para os homens que são efetiva e realmente culpados. Não pregamos uma salvação sentimental de uma culpa imaginária, mas um perdão real e verdadeiro de ofensas reais. Eu não me importo nada com supostos pecadores, que nunca fizeram nada de errado, que são tão bons interiormente que estão perfeitamente bem. Não tenho nada a ver com vocês, porque eu sou enviado para pregar Cristo para aqueles que estão cheios de pecado, e são dignos da ira eterna. A serpente de bronze era um remédio para aqueles indivíduos que tinham sido realmente mordidos. Que coisa terrível é ser mordido por uma cobra peçonhenta. O único remédio de vocês está em Cristo e em nenhum outro lugar. Olhem para Ele e sejam salvos. Seja você quem for, por mais mordido que esteja pela serpente que é o diabo e o pecado, e por mais que esteja próximo da morte, se olhar para o Salvador, viverá. Mas se não fizer isso, você deve ser condenado, tão certo como você vive. No último grande dia, vou testemunhar contra você, que ele disse direto e claramente: aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Não há nenhuma outra ajuda para isso. Você pode fazer o que quiser, se unir à igreja que você escolher, tomar a ceia do Senhor, se batizar, aplicar a si mesmo severas penitências, ou entregar todos os seus bens para sustento dos pobres. Todavia, você é um homem perdido, a menos que olhe para Jesus, pois Ele é o único remédio e até mesmo o próprio Jesus Cristo não pode salvá-lo.
a menos que você olhe para ele. Não há nada em sua morte que lhe salve, nada em sua vida que lhe salve, a menos que você confie nele. Se resume a isto: você deve olhar para ele e não olhar para si mesmo. Então também é muito instrutivo. O que significa esse olhar? Significa o seguinte: a autoajuda deve ser abandonada e tem que se confiar em Deus. O homem ferido diria: eu não devo ficar aqui olhando a minha ferida, porque isso não me salvará. Vejo onde a cobra me atacou. O sangue está fluindo, tingindo de negro pelo veneno. Como arde e incha, meu coração desfalece. Mas todas essas considerações não me aliviarão. Devo olhar para longe, para a serpente de bronze que foi levantada. É inútil olhar qualquer outro lugar, exceto ao único remédio ordenado por Deus. Os israelitas devem ter compreendido isto, que Deus requer que confiemos nele e que utilizemos esse instrumento de salvação. Devemos fazer conforme o que nos ordene e confiar que ele vai operar a nossa cura. E se não fizermos isso, nós morreremos eternamente. Essa forma de cura tinha a intenção de que magnificassem o amor de Deus e atribuíssem a sua saúde inteiramente à graça divina. A serpente de bronze não foi apenas uma figura, como já comentei, que mostra que Deus tira o pecado ao aplicar a sua ira em seu Filho Jesus Cristo, senão que foi uma demonstração do seu amor divino. E eu sei disso porque o próprio Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, afirmando claramente que a morte de Cristo na cruz foi uma demonstração do amor de Deus aos homens. E qualquer que olhar para esta exposição muito grande do amor de Deus ao homem, isso é, sua entrega de seu Filho unigênito para se tornar uma maldição, certamente viverá. Agora, quando um homem era curado ao olhar para a serpente, não poderia dizer que ele tinha curado a si mesmo, pois ele apenas olhou e não havia qualquer poder no seu próprio olhar. Um crente não pode reivindicar qualquer mérito ou honra, por causa da sua fé. A fé é uma graça que nega o ego, de maneira que nunca venha a se jactar. Onde está o grandioso crédito de crer simplesmente na verdade e humildemente confiar em Cristo para nos salvar? A fé glorifica a Deus, e assim nosso Senhor a tem escolhido como um instrumento da nossa salvação. Se um sacerdote tivesse se aproximado e tocado o homem mordido, este poderia atribuir alguma honra ao sacerdote. Mas como não havia nenhum sacerdote envolvido no caso, como não havia necessidade de qualquer coisa exceto olhar para a serpente de bronze, o homem era levado à conclusão de que o amor e o poder de Deus lhe haviam curado. Eu não sou salvo por qualquer outra coisa que tenha feito, senão pelo que o Senhor fez. Deus quer que todos nós cheguemos a essa conclusão. Todos temos que confessar que se somos salvos, é pela graça gratuita, rica, soberana e merecida, mostrada na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo. Dê-me um momento quanto ao quarto tópico, que é a cura efetuada. O texto nos informa que quando uma serpente mordia alguém, olhava para a serpente de bronze e vivia, ou seja, era curado imediatamente. Não teria que esperar 5 minutos ou 5 segundos. Caro ouvinte, você já ouviu isso antes? Se não tinha ouvido falar, poderia ficar surpreendido, mas é verdade. Se você tem vivido no pecado mais negro possível, até este momento, mas se você crer agora em Jesus Cristo, será salvo antes de o relógio bater o seu próximo tic-tac. Isto é realizado com a velocidade de um relâmpago. O perdão não é um trabalho de tempo. A santificação requer uma vida inteira. Mas a justificação não precisa mais do que de um instante. Se você crê, você vive. Se
Se você confiar em Cristo, seus pecados desaparecem e você é um homem salvo no instante em que crê. Oh, dirá alguém, isso é uma maravilha. É uma maravilha e continuará sendo uma maravilha por toda a eternidade. Os milagres de nosso Senhor, quando estava na terra, foram em sua maioria instantâneos. Ele os tocava e os que padeciam de febre eram capazes de se levantar e o servirem. Nenhum médico poderia curar uma febre dessa maneira, pois gera uma fraqueza quando o calor da febre diminui. Jesus opera curas perfeitas, e quem nele crê, ainda que tenha crido num só minuto, é justificado de todos os seus pecados. Oh, a graça incomparável de Deus! Este remédio curava um homem outra vez. Muito possivelmente, depois que um homem tinha sido curado, poderia voltar ao trabalho e ser atacado por uma segunda serpente, pois havia ninhadas delas em todos os lugares. O que ele deveria fazer? Bem, olhar novamente, e se ele fosse ferido 1000 vezes, tinha que olhar 1000 vezes. Você, querido filho de Deus, se tem pecado contra a sua consciência, olhe para Jesus. A maneira mais saudável de viver onde abundam as serpentes é nunca tirar o olho da serpente de bronze. Ah, vocês víboras, podem morder se quiserem, pois enquanto que meu olho estiver pregado na serpente de bronze, eu desafio suas presas e seus sacos de veneno, pois tem um remédio permanente operando dentro de mim. A tentação é vencida pelo sangue de Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta cura era universalmente eficaz para todos os que a usaram. Não houve nenhum caso, em todo o acampamento de Israel, de um homem que tivesse olhado a serpente de bronze e tivesse morrido. E nunca haverá qualquer caso de um homem que olhe para Jesus e permaneça sob condenação. O crente deve ser salvo. Algumas das pessoas devem ter olhado de uma longa distância. A haste com a serpente de bronze não poderia estar à mesma distância de todos. Todavia, desde que pudessem vê-la, curava a todos, tanto os que estavam perto quanto os que estavam longe. Tampouco importava se os seus olhos eram fracos. Nem todos os olhos teriam a mesma capacidade de visão, mas se olharam, viveram. Talvez o homem não podia discernir a forma da cobra quando olhava. Disse para si mesmo, eu não posso discernir os contornos da serpente de bronze, mas eu posso ver o brilho do metal. E viveu. Ó pobre alma, talvez não possas ver totalmente a Cristo, nem todas as suas belezas e riquezas de sua graça. Mas se você pode ver que ele se fez pecado por nós, viverás. Se você disser, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, sua fé lhe salvará. Uma pequena fé vai lhe proporcionar um grande Cristo, e você encontrará a vida eterna nele. Assim, tentei descrever a cura. Ó, que o Senhor possa operar essa cura em cada pecador que nos ouve agora. Peço-lhe que o faça. É um pensamento agradável. E se olhassem aquela serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto, sob qualquer tipo de luz, viviam. Muitos a contemplaram no brilho do meio-dia, e viam seus contornos reluzentes e viviam. Mas não me surpreenderia se alguns tivessem sido mordidos durante a noite, porque a luz da lua apareceria, e ao olharem para cima, viviam. Talvez fosse uma noite escura e tempestuosa, e não havia nenhuma estrela visível. A tempestade ribombava nas alturas, e das nuvens se desprendiam os relâmpagos. Pelo brilho desta luz repentina, o moribundo via a serpente de bronze, e pelo único instante em que a viu, vivia. Da mesma forma, um pecador, se sua alma está envolvida na tempestade, e se a nuvem mostra um único raio de luz, olhe para Jesus Cristo com a ajuda dos raios e viva. Concluo com este último ponto de reflexão. Há aqui uma lição para aqueles que amam o seu Senhor. O que devemos fazer?
Devemos imitar Moisés, cuja responsabilidade era colocar a serpente de bronze numa haste. É, portanto, sua responsabilidade como a minha, levantar o Evangelho de Jesus Cristo para que todos possam vê-lo. Tudo o que Moisés teria que fazer era colocar a serpente de bronze à vista de todos. Ele não disse: Arão, traz o seu incensário e traz contigo muitos sacerdotes e forme uma nuvem de incenso. Ele não disse: eu mesmo vou usar o meu traje de legislador e eu estarei lá. Não. Moisés não tinha nada a ver com o que era pomposo e cerimonial. Somente tinha que mostrar a serpente de bronze e deixá-la descoberta e disponível ao olhar de todos. Ele não disse: Arão, traga aqui um manto de ouro e envolve a serpente em linho fino azul e escarlate. Um ato assim teria sido certamente contrário às suas ordens recebidas de Deus. Ele deveria manter a serpente descoberta. Seu poder estava nela, e não no que a rodeava. O Senhor não lhe disse para pintar a haste e decorá-la com as cores do arco-íris. Oh, não! Qualquer haste serviria. Os moribundos não necessitavam ver a haste. Eles precisavam apenas ver a serpente. Eu diria que ele fez uma haste nítida, que a obra de Deus deve ser feita com decência, mas ainda assim, a serpente era tudo o que tinha para ser visto. Isso é o que temos que fazer com o nosso Senhor. Temos que pregar a Cristo, ensiná-lo e torná-lo visível para todos. Não devemos lhe ocultar com os nossos intentos de envolvê-lo com a eloquência e o conhecimento. Temos que acabar com a haste polida da eloquência e aqueles pedaços de carmesim azul na forma de frases grandiosas e estrofes poéticas. Tudo deve ser feito para que Cristo possa ser visto, e não deve ser tolerado nada que o oculte. Moisés pode ir para casa e se deitar, uma vez que a serpente está levantada. Tudo o que é necessário é que a serpente de bronze esteja visível tanto de dia como de noite. O pregador pode se ocultar a tal ponto que ninguém saiba quem ele é, pois se expuser a Cristo, é melhor que não se interponha. Agora, vocês mestres, ensinem a Jesus a seus filhos, mostrem a eles o Cristo crucificado, mantenham Cristo diante deles. Vocês que são jovens e intentam pregar, não tentem fazê-lo de maneira grandiosa. A verdadeira grandeza da pregação consiste em que Cristo seja grandiosamente exibido nela. Não é necessária qualquer outra grandeza. Mantenham o ego em segundo plano, porém coloquem Jesus Cristo no meio do povo, evidentemente crucificado entre eles. Ninguém senão Jesus. Ele deve ser a suma e a substância de todos os seus ensinamentos. Alguns de vocês tenham olhado a serpente de bronze, eu sei, e tenham sido curados. Porém, o que têm feito com a serpente de bronze desde então? Não têm mais vindo à frente para confessarem a sua fé e se juntarem à igreja. Não têm falado com ninguém sobre a sua alma. Colocaram a serpente de bronze em um baú e a esconderam. Isso é correto? Tirem-na e a coloquem numa haste. Preguem a Cristo e sua salvação. A intenção nunca foi que fosse tratado como uma curiosidade de museu. O objetivo é que seja exibido nas ruas para que aqueles que tenham sido mordidos possam olhar para ele. Mas eu não tenho uma haste adequada, diz alguém, o melhor tipo de haste para mostrar Cristo. É a que seja muito alta, para que possam vê-lo de longe. Exaltem a Jesus. Falem bem do seu nome. Não conheço nenhuma outra virtude que possa estar na haste, senão a sua altura. Quanto mais puderem falar em louvor do seu Senhor, quanto mais alto possam levantá-lo, será melhor. Levantem a Cristo de verdade. Oh, diz alguém, mas eu não tenho uma haste longa, então você tem que levantá-lo com o que tiver. Pois existem pessoas ao seu redor de baixa estatura que seriam capazes de vê-lo através de você. Creio que lhes tenha falado uma vez do quadro que vi da serpente de bronze. Quero que os professores da escola dominical ouçam isso.
O artista representou todos os tipos de pessoas reunidas em torno da haste. E quando olhavam, as horríveis serpentes se desprendiam de seus braços e eles viviam. Havia tal multidão em torno da haste que uma mãe não pôde se aproximar dela. Ela estava carregando um bebê que tinha sido mordido por uma cobra. Você pode ver os sinais azul do veneno. Desde que não poderia chegar mais perto, a mãe segurava a criança no alto e virou a cabeça para que ela pudesse ver com seus olhos infantis a serpente de bronze e poderia viver. Façam isso com as crianças pequenas a seu cuidado. Vocês que são professores de escolas dominicais, mesmo que ainda sejam muito pequenos, orem para que olhem para Jesus Cristo e vivam, pois não há um limite de idade estabelecido. Idosos mordidos por serpentes viriam cambaleando sobre suas muletas. Eu tenho 80 anos de idade, disse alguém, mas eu olhei para a serpente de bronze e estou curado. Crianças pequenas foram levadas por suas mães, mas ainda não podiam falar claramente e gritavam em sua linguagem infantil: eu olho a grande serpente e sou abençoado. Todas as classes e gêneros e personalidades e disposições olharam e viveram. Quem quer olhar para Jesus nesta boa hora? Oh, almas queridas, querem ter vida ou não? Desprezarão a Cristo e perecerão? Se assim for, seu sangue caia sobre as suas próprias vestes. Eu lhes tenho falado do caminho da salvação de Deus, e vocês têm que se apegar a ele. Olhem para Jesus imediatamente. Que seu Espírito Santo os conduza gentilmente a fazê-lo. Amém. Quanto a este sermão, disse Spurgeon, eu apreciaria muito se este sermão pudesse ser amplamente distribuído. Eu pedi aos impressores, os senhores Passmore e Alabaster, que o publiquem em forma de livro. Pode ser obtido a um preço altamente adequado. Charles Haddon Spurgeon.